Queridos irmãos, momento importante de orações em que todos devemos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, buscando elementos para o nosso dia de hoje, a fim de que a paz esteja conosco. Dele, né? É o que vai ler, né? A revista Informações nos traz a seguinte mensagem. Atualmente, é uma pergunta feita a Divaldo Pereira Franco. Atualmente, a humanidade passa por uma fase de transição tão difícil que as pessoas normalmente não encontram paz, principalmente a paz de espírito prometida por Jesus. Às vezes, as pessoas chegam à conclusão de que não vale a pena ser bom, porque ninguém se entende e ninguém se ama. A pergunta é, como explicar as inversões dos valores na atualidade? E o Divaldo responde, o homem esqueceu-se do ponto fundamental da ética filosófica de todos os tempos. Sócrates definiu muito bem quando interpretou a frase que encontrou no pórtico do santuário de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Por um atavismo que resulta do egoísmo dominador e por necessidade de sobrevivência, como afirmam os modernos psicanalistas, passamos a conquistar os outros e as coisas antes de nos conquistarmos a nós mesmos. O homem moderno da cibernética, das telecomunicações e das ciências exatas passou a fazer uma conquista superficial, horizontal, logrando coisas externas que, de forma alguma, equacionam seus problemas de ordem interna. Não tem a coragem de mergulhar dentro de si mesmo para examinar os seus valores, para detectar as suas potencialidades. E, por isso, o que ele tem, obtém, e detendo, ele não o tem realmente. Ele é possuído pela posse. Na hora em que conquistar os valores intrínsecos do espírito, ele se modificará e a paz virá como consequência. Jesus, aliás, estabeleceu esse princípio numa frase: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vos dou como vou-la dar o mundo, porque a paz do mundo é nada mais do que comodidade. Uma boa casa, um bom automóvel, uma família bem constituída, um bom emprego, uma boa provisão do futuro. São todos elementos transitórios, de breve duração. Repentinamente, eles mudam. E eis que esta paz terá a acomodação das aparências. Mas quando o indivíduo sabe o que veio fazer na terra, quem é ele, de onde veio e para onde vai, esta é a chave da felicidade. Ele dispõe de recursos e valores para enfrentar as vicissitudes e para lutar contra as paixões viciosas, para integrar-se num universo de realizações diferentes. Eis porque a tecnologia que deu a alguns, não a todos, tanto conforto e tanto prazer, não concedeu a paz. O homem das estrelas mata no meio da rua por um pedaço de pão. O homem que decifrou há pouco os enigmas do nosso sistema solar está na rua atormentado pela neurose. O homem que descobriu os insondáveis mistérios do mar entrega-se e atira-se a suicídios injustificáveis, porque conquistou por fora, mas não se conquistou por dentro. Jesus fez um apelo em todo o seu evangelho para que o homem realize uma viagem para dentro, para que procure buscar os seus valores exatos e, realizando essa busca interior, se descubra após o que descobrirá o mundo e poderá conduzi-lo. Eis aí, queridos irmãos, como Divaldo Pereira Franco nos dá a sua mensagem importante com respeito à vida. Pode? O óbulo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz a mensagem do capítulo 13
não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. O item 5, o óbolo da viúva, nos dá a seguinte mensagem. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre mulher, que apenas deitou 2 pequenas moedas de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. São Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. São Lucas capítulo 21, versículo 1 a 4. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção, e pode até em alguns ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco de supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção que esses tais, porventura, dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles se perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar os seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Quem dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem, nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem os serem punidos pelas decepções. Livro dos Médiuns, segunda parte, 294. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal, devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo
de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõe todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Eis aí, queridos irmãos, página maravilhosa que nos traz uma mensagem de grande necessidade para todos nós na época em que vivemos, pois que o pensamento do Evangelho é profundo e traz para cada um de nós conceitos que só mesmo analisando profundamente poderemos descobri-lo. Prosseguindo, ouviremos a palavra do nosso irmão Divino, que vai tecer seus comentários e a prece da manhã de hoje. Quanta beleza nós recebemos nesta manhã com estes dois valiosos ensinamentos. Primeira leitura, nós tendo uma resposta de Edivaldo Pereira Franco, trazendo-nos aquele ensinamento que nos coloca perante a visão deste reino de Deus sobre a face da terra. A segunda vem nos colocar dentro da beneficência, da compreensão com o nosso semelhante, a dedicação que nós deveremos ter, principalmente com aqueles que estão em situação difícil, não importa a sua condição social ou financeira, porque a pessoa, para estar atribulada com seus problemas, não há situação e sim há a condição em que ele se encontra. E toda pessoa que é evangelizada, como falou o nosso irmão Heleno, tem assim uma visão de poder ajudar despretensiosamente. É o que vem significar aquelas duas moedas que aquela mulher humilde e simples colocou no gasofilácio, demonstrando que somente nós amando, nós compreendendo e entendendo uns aos outros, é que venceremos as nossas próprias imperfeições, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que ainda entrava o nosso progresso. Então, prezados irmãos, eis aí o grande ensinamento desta manhã. A beleza deste evangelho redivivo em favor de todos nós. A luz brilhando, indicando-nos o caminho que nós temos a seguir e que façamos dele a meta ideal de nossas vidas. Portanto, após estes ensinamentos, nós iremos elevar o nosso pensamento a Deus. Agradecer por este momento, por este instante, de buscar a infinita bondade de Deus, do nosso Mestre amado Jesus, desta equipe benfeitora sob o comando de Eurípides de Barçanufo, que são aqueles que estão presentes nesta casa, dentro do campo espiritual, no atendimento a cada usuário que aqui está interno em tratamento de saúde, e ajudando na estrutura fluídica, nesse magnetismo que procura dar o valor e ajuda a todos aqueles que aqui trabalham. É uma assistência realmente muito maravilhosa. Então, aproveitando este instante, nós vamos orar, suplicando a Deus que envolva os nossos familiares, principalmente aqueles que estão enfermos, necessitando destas influências benéficas, ajudando-os, para que possam se recuperarem das suas dores, dos seus padecimentos. Como também em favor desta casa, dos seus diretores, administradores, todos os profissionais dentro da sua área, que sejam envolvidos e ajudados para que cada dia mais possam ajudar aqueles que aqui estão internos, encarnados e desencarnados, na busca do seu reerguimento perante a vida. Então, nós dizemos assim: Mestre amado Jesus, o seu ensinamento brilha como o sol que ilumina a terra.
indicando-nos o caminho que deveremos trilhar. Ó Senhor, um pouquinho que fizermos, demonstrando o verdadeiro sentimento do amor, este será o resultado do benefício àquele que sofre. Mestre amado, que possamos vencer a nós mesmos estas dificuldades que entravam a nossa caminhada perante a vida. E assim, Mestre, reconhecendo que seu ensino continua permanentemente, ajudando-nos como vós mesmo disseste, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E assim, Mestre, esta luz que continua a brilhar, que ela seja colocada nas nossas ações de cada momento, e compreendendo o seu ensinamento maior, nós iremos cada vez mais doando tudo que nos deste, porque é praticando o bem que nós seremos verdadeiramente os cumpridores das obrigações que a sua bondade entregou a cada um de nós. Portanto, que a sua bênção continue sempre nos iluminando e amparando, hoje e sempre.